Nessa aula, vamos configurar o proxy transparente do Squid no pfSense. Utilizando o proxy transparente, não é necessária a configuração de proxy no browser, no navegador do cliente. O próprio pfSense vai criar uma regra que vai redirecionar a solicitação da porta 80 para a porta 3128, que é a porta padrão do nosso proxy. O transparente HTTP proxy, ele cria uma regra de firewall para direcionamento de porta. Desta forma, quando o cliente solicitar qualquer página web na porta 80, que é a porta HTTP, ele será redirecionado para a porta 3128 do proxy, como eu falei para vocês. Porém, o proxy transparente ele não vai interferir em sites HTTPS, certo? Então, vamos dizer assim, os bloqueios que a gente configurar aqui só vão funcionar em sites HTTP. Os sites HTTPS não vai interferir em nada, eles vão acessar normalmente. Para a gente trabalhar com proxy transparente, nós vamos acessar aqui a aba Service, Squid Proxy Server. Como a gente já fez a configuração do nosso Squid aqui, a gente vai mexer só na parte do transparente. Certo? A primeira opção aqui é Transparente HTTP Proxy. Nós vamos marcar esta opção para ativar o modo transparente, que vai encaminhar todas as solicitações para a porta de destino 80 para o nosso servidor de proxy. O modo de proxy transparente funciona sem a necessidade de configuração adicional nos clientes. E importante também destacar é que o modo transparente filtrará o SSL da porta 443 se você ativar a interceptação HTTPS/SSL abaixo, que a gente vai trabalhar em outra aula isso também, certo? Aqui nesta opção de transparente proxy interface, a gente vai selecionar as interfaces que vão trabalhar com o proxy transparente. A gente pode selecionar mais de uma interface, segura o botão Ctrl do teclado e pode selecionar quantas interfaces a gente tiver necessidade. Nessa aula aqui a gente vai utilizar só na interface LAN, certo? A opção BPS Proxy for Private Address Destino, se tiver marcado, ele não vai encaminhar o tráfego com destino às redes privadas para o proxy. O destino de endereços privados são passados diretamente pelo firewall, não pelo servidor de proxy. Certo? Então, como a gente não vai utilizar isso, a gente não vai mexer nessa configuração. E essa opção aqui, BPass for Teaser Source IPs, ele não vai encaminhar o tráfego de IPs de origem ou redes CIDR ou nomes de host ou alias por meio do servidor de proxy, mas deixa-os passar diretamente pelo firewall. Aplica-se ao modo transparente, certo? E tem que separar por ponto e vírgula aqui. Então assim, um computador da sua rede que você não quer que ele utilize o proxy, você vai informar o IP dele aqui, certo? E aqui nessa opção de baixo, que é BPass Proxy for Teaser Destination IPs, ele não vai direcionar o tráfego de proxy para esses IPs de destinos, ou rede CIDR, ou nome de host, ou alias, certo? Mas ele vai deixar passar diretamente pelo firewall. Aplica-se no modo transparente, só no modo transparente, certo? E tem que separar por ponto e vírgula, como fala aqui. Aqui, por exemplo, eu quero que algum site não seja afetado pelo proxy. Isso aqui a gente vai utilizar muito no seguinte: se a gente utilizar a interceptação HTTPS/SSL, alguns sites não vão funcionar corretamente. Exemplo, sites de banco, sites do governo, enfim. Aí, para a gente ter um bom funcionamento desses sites, a gente pode criar um alias, né, e informar alguns domínios que esses domínios não serão afetados pelo nosso proxy. Certo? Isso é uma forma da gente trabalhar com proxy transparente. Certo? A gente já configurou aqui o nosso proxy transparente, né? A gente habilitou ele e está dizendo aqui que a interface não vai utilizar ele. Então vamos salvar. E ó, aqui em ACLs que a gente configurou na aula passada, a gente está querendo dizer aqui na blacklist que o site, por exemplo, o Professor Procno, vai estar bloqueado.
Vamos tentar acessar esse site. Ó, o site está bloqueado, certo? Nosso squid bloqueou o site. Porém, eu também estou bloqueando aqui o site do Facebook. Vamos tentar acessar o Facebook. Ó, como vocês podem ver, o Facebook utiliza HTTPS. E o nosso proxy transparente não afeta sites HTTPS, certo? Ele trabalha apenas com site HTTP. Então, como que a gente faz para bloquear sites HTTPS? A gente tem algumas opções. A gente pode trabalhar com o proxy transparente mais a interceptação HTTPS/SSL, certo? Ou a gente pode utilizar o proxy marcado direto no navegador, ou então a gente pode utilizar o WPAD também. Mas enfim, na próxima aula eu vou mostrar para vocês como que a gente vai configurar o bloqueio de sites HTTPS de forma transparente, utilizando a interceptação HTTPS/SSL. Vamos tentar fazer o acesso agora de um arquivo PDF para a gente fazer o teste, ver se vai bloquear esse arquivo. Tá, esse arquivo PDF está num site que já está bloqueado, então eu vou vir aqui e vou desbloquear esse site para a gente fazer o teste. Copiar ele para a whitelist aqui rapidinho, só para mim não ter que escrever de novo depois. Se eu vier no site aqui, Professor Procno, ele vai acessar já, certo? A gente já fez a liberação do site. Agora vamos tentar acessar o arquivo PDF aqui. Bom, o arquivo ainda está dando acesso negado, certo? Por que esse arquivo está dando acesso negado? Porque aqui, ó, aqui na nossa CL, a gente bloqueou o bloco MIME-Chips, aplicações em PDF. Então, qualquer página que tenha um arquivo PDF que termine .pdf, ela vai ser bloqueada, certo? Só que assim, é aquela mesma questão, né? Esse site aqui é HTTP. Porém, se a gente tentar acessar um site que contenha um link HTTPS e um arquivo PDF, ele vai acessar normalmente. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Esse site aqui ele termina com um arquivo PDF, só que ele é um site HTTPS. Só um exemplo para vocês. Ele não está bloqueando o arquivo, ok? Vou fechar aqui. Tá. Um outro exemplo que eu fiquei devendo para vocês foi o seguinte. Aqui em Traffic MGMT. Ó, a gente está limitando o download aqui para os hosts para 50 kbps, certo? Eu vou tentar baixar um arquivo aqui. Tentar fazer o download do Ubuntu. Ó, o download do Ubuntu, ele utiliza um site HTTP, certo? Tá baixando aqui. Ele vai baixar menos de 50 kbps. Correto? Deixa eu cancelar aqui. Porém, se eu vier, por exemplo, aqui e procurar o Debian, vamos colocar para baixar o Debian aqui. Ó, o Debian está baixando a mais de 50 kbps, certo? Por que ele está baixando mais de 50? Porque ele faz download através de um site HTTPS. Então tudo isso vai ser levado em conta, certo? Dependendo das configurações que vocês utilizaram aqui no Squid, para limite de download, para bloqueio de arquivos e para bloqueio de sites, o proxy transparente ele só vai afetar sites HTTP, certo? Então se vocês quiserem bloquear sites HTTPS, enfim, diminuir a velocidade de download,
bloquear arquivos também que estão hospedados em site HTTPS, vocês que vão ter que utilizar a interceptação HTTPS/SSL, ou então um proxy não transparente, ou então um proxy autenticado, ou então pode utilizar o WPAD também, que eu vou passar para vocês em aulas futuras. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.